já sofri preconceito racial já, eu nem sou tão negra assim, mas já sofri. E também pela sexualidade também, muito preconceito. Eu tenho uma amiga que ela é bissexual, que ela namora uma menina que é 2 anos mais velha que ela. E as pessoas na rua olham como se fosse assim, um monstro de 7 cabeças, xingando ela, falando que não é certo, os pais não apoiam. E ela tenta, assim, amenizar as coisas, conversar com as pessoas e tal, mas não adianta. Olhares maldosos na rua, de pessoas até cochichando com as outras sobre. E eu tenho uma tatuagem especial que ela lembra uma suástica. E já vieram pessoas falar comigo e me xingando direto sobre isso, falando que era uma suástica, se eu era admiradora de Hitler. Eu tento sempre levar na boa, eu tento levar na esportiva, conversar com a pessoa, falar que não é, falar que cada um tem sua maneira, mas é bem ruim. O fato do preconceito, de ainda existir isso, já no século XXI é muito ruim. Muitas pessoas diziam assim, que menina magra, por que você não come? Tá comendo comida na sua casa? Esse tipo de piadinha que não me agradava de nenhuma forma, porque sempre quando eu via assim, genético, eu não tinha escolha de ser magra ou não. E por muito tempo isso foi motivo de piada na escola e tudo mais. O preconceito, na verdade, ele parte de um pré-julgamento que o sujeito ele tem diante de um outro ou diante de um grupo, que conclui, se concretiza numa ação discriminatória, muitas vezes baseada num estereótipo. Há uma dificuldade de abertura do sujeito ao outro, né? Ele não aceita o outro com as suas características únicas e particulares. Ele é desenvolvido a partir dos grupos que a gente frequenta. Então, assim, um grupo ele tem uma ideologia e essa ideologia está focada nas formas de poder. E isso faz com que uma ideia de um outro grupo, de outra pessoa, seja estabelecida muitas vezes num contexto de minoria. Poderia-se dizer uma doença cultural. É uma doença cultural. Eu nunca revidei, entendeu? Nunca revidei, não. Eu tipo aquilo ali e fico de boa. Não procuro fazer nada assim para diminuir essa questão do preconceito. No começo eu deixava pra lá, porque eu sempre fui muito tímido e retraído, eu nunca revidei nada, não. Eu sempre ficava só na minha mesmo, chorando. Lidava com uma brincadeira, porque era colega, eu ficava sempre me zoando. Então, na época da escola, tudo, aí era mais uma brincadeira, eu sempre nunca levei, assim, nunca me choquei por esse fato, assim. Eu sempre procurava rir também da situação, para não criar uma situação chata, né? Eu reagi de forma, assim, muito tranquila, porque apesar do preconceito ser eu acho que uma forma de agressão, até psicológica, eu acho que a gente responde ao preconceito não sendo preconceituoso. Eu acho que a gente responde ao preconceito não trazendo mais preconceito ou denegrindo a imagem de outra pessoa ou dando uma resposta à altura do que a pessoa merece. Acho que a melhor resposta que a gente pode dar nesse momento é não se importar com isso e tentar agir da maneira mais correta possível. O que a gente vê hoje é os grupos, eles têm uma autonomia muito grande, eles se colocam, eles se posicionam mesmo. Eu lembrei agora do caso do goleiro Aranha, que foi vítima de preconceito, né, se chamaram de macaco, dos torcedores. Então, ele mesmo teve a posição de ir contra isso. Então, isso também depende do sujeito que sofre o preconceito. Se ele se cala, ele está sendo conivente com aquilo. E a postura dele foi de ir lá, chamar o juiz e realmente barrar isso e mostrar aquilo. Talvez se ele não tivesse aquela postura, aquele seria uma manifestação que ficaria ali e talvez não teria desenvolvimento. Então depende também muito do sujeito, já sendo um sujeito consciente, de também se impor, de se colocar contra esses preconceitos, porque preconceito ele sempre vai existir de qualquer forma, seja preconceito de raça, de etnia, religiosa, a gente vê uma intolerância religiosa muito grande hoje, mas o sujeito ele também deve se colocar diante disso e contra essa postura. Eu penso dessa forma. E também essa pessoa que agride, a gente às vezes não tem um olhar para isso, às vezes essa pessoa também precisa de ajuda, ela precisa de um acompanhamento psicológico, porque ela tem questões, às vezes frustrações, que levaram ela àquele comportamento. Eu acho assim que
O pessoal precisa mais de, eu digo sempre isso, o pessoal precisa mais de empatia, capacidade de se passar pela outra pessoa, né? Aí isso era um dos pontos principais para que diminua, entendeu? Para dizer, eu acho isso. Eu acho que se as pessoas tivessem um conhecimento maior pelas coisas, elas seriam menos preconceituosas. Acho que a chave disso é saber julgar e falar mal, mas tem que se conhecer quando falam isso. Eu acho que as pessoas vão ter que abrir um pouco mais a mente de que cada pessoa tem o seu jeito, o seu estilo, e isso é uma coisa da pessoa, isso não muda caráter, e eu não vou deixar de ser uma pessoa boa, porque eu tenho tinta no meu corpo, na minha pele. Qualquer preconceito é uma coisa errada, porque cada uma é uma pessoa, e então isso não deveria existir. Eu acho assim, que as pessoas devem ter mais informação para a coisa mais antigamente mesmo. A mente muito fechada, isso não é uma coisa assim, desde os tempos e tal, uma coisa nova. Você tem que abrir sua mente para poder ficar, sei lá, ver que isso está no seu cotidiano e que agora é uma coisa normal. Eu acho que as pessoas têm que relevar esse lado e tal. A gente não pode ter uma visão negativa da sociedade. Eu particularmente penso essa sociedade num aspecto positivo. E eu acho que nesse sentido, a família e a escola, eles têm importância sumária nesse sentido. Eles contribuem para que nós formemos pessoas mais dignas, pessoas que tenham a percepção e tenham respeito, a empatia ao outro, que é você se colocar no lugar do outro, perceber o outro como ser diferente. Então isso depende muito dos pais, e isso depende muito também da escola, que é quem forma essas crianças em jovens e adultos conscientes.